Olá, crianças! A tia Liliane está vindo aqui para contar mais uma história para vocês. Uma história muito saborosa. De que será que a tia Liliane está falando? Tô falando de uma coisa bem gostosa, que eu adoro. Sabe o quê? Picolé. Vocês gostam de picolé? Eu adoro picolé. Um monte de gente gosta de picolé, né? Então, a nossa história de hoje fala sobre o picolé. Só que é sobre o picolé roubado. Vamos ver o que a história tem para nos contar? Primeiro, a gente vai pegar a nossa Bíblia e vai abrir no livro de Provérbios. Provérbios 20 e o versículo de 9 a 11. Vamos lá, ler junto com a tia Liliane? Fala assim, ó. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Que tá falando da criança, até a criança. Então aqui, ó, a palavra do Senhor está falando para você. Vamos ver o que Jesus tem para contar pra gente através desse versículo? Essa história que a tia Liliane vai contar para vocês se passa na casa do Sérgio. O Sérgio chamou 2 amiguinhos na casa dele. Eles estavam brincando no quintal e chamou os outros amiguinhos, o Daniel e o Rodrigo. E falou assim, olha só, vamos montar um clube? Aí eles ficaram lá na casa dele, conversando, e o Sérgio estava explicando como que tinha que fazer para poder entrar para esse clube. Aí o Daniel ficou, tá, o que tem que fazer então? Aí o Sérgio falou assim, o Sérgio tem que cumprir um desafio para poder participar desse clube. Aí eles ficaram olhando assim, um desafio, o que tem que fazer nesse desafio? Aí o Sérgio falou assim, para poder participar do meu clube, vocês têm que roubar alguma coisa. Os meninos ficaram assim, quê? Tem que roubar? Roubar uma coisa. Aí ele foi e tirou do bolso um chocolate que ele tinha roubado numa lojinha de doce. Falou aqui, ó, esse chocolate aqui, ó, que tá no meu bolso, eu roubei ali, foi fácil. Fácil, fácil. Sou corajoso, não sei roubar. Aí ele foi, abriu o chocolate, comeu o chocolate, os meninos ficaram olhando assim. Aí o Daniel falou assim, ó, não tô a fim de participar disso aí não. Esse negócio de roubar não é certo não. Aí o Sérgio falou assim, ah, Daniel, para. Você vai ficar agora igual esses alunos assim de escola dominical que faz tudo certinho? Vai pra escola bíblica, ficar aprendendo as coisas e fica assim de chatice? Aí o Daniel falou assim, isso não é chatice não. Isso tá me mostrando que você não é um cara muito legal. Isso sim. Aí o Daniel foi e chamou o Rodrigo. Falou, Rodrigo, vamos embora. Que esse negócio aqui desse clube aqui não tá legal pra gente, não. Aí o Rodrigo falou assim, é pra roubar o quê? Ele ficou meio na dúvida, né? Aí o Sérgio falou, olha só, vocês podem roubar qualquer coisa. Pode ser uma coisa pequena, simples. O Daniel falou, eu vou embora. Falou, ó, tchau. Não quero saber dessa história de roubar, não. Aí falou, embora, Rodrigo, vamos embora, que isso aqui não é pra gente, não. Aí o Rodrigo ficou pensativo assim, falou, Daniel, mas é só uma coisinha pequena. Não é como roubar assim um banco, roubar uma coisa assim, né, milhões. É só uma coisinha, ficou assim pensativo. Aí o Daniel ficou assim, tipo, não acredito, gente, que o Rodrigo tá pensando isso. Aí o Sérgio gostou, né? Que o Rodrigo ficou querendo participar lá do clube dele. Aí o Rodrigo falou, peraí, que eu vou aqui rapidinho. Aí o Daniel ia aproveitar pra ir embora. Falou, Sérgio, eu vou embora, eu não tô gostando disso não. Aí o Sérgio falou, você vai ficar aqui.
pode ficar aqui esperando, a gente vai esperar o Rodrigo voltar. Aí como o Sérgio era um pouquinho grande assim, né, o Daniel falou, tá, vou esperar, né. Passou uns 10 minutos e o Rodrigo voltou. Aí o Rodrigo falou assim, gente, olha isso aqui, tava com um picolé na mão. Tá vendo esse picolé aqui? Eu paguei ele. Tô chupando aqui meu picolé. Aí o Daniel tava quase ficando aliviado quando o Rodrigo puxou do picolé do bolso. Aí falou, e esse aqui eu roubei. Foi tão fácil roubar. Enquanto o moço tava pegando o meu troco, eu fui lá e peguei outro e botei no bolso. Aqui, ó, vocês querem esse picolé? Aí deu pro Sérgio chupar o picolé. O Rodrigo chupou um, o Sérgio ficou chupando o outro. O Daniel falou, tô fora disso. Ele ficou triste, sabe? Com essa atitude. Falou, vou embora. Aí ele deixou os dois meninos lá, na casa do Sérgio, e foi pra casa dele. Só que o Daniel, ele ficou assim, pensativo, que tudo que tinha acontecido, porque ele sabia que aquilo não era legal, roubar não é uma coisa certa. Na Bíblia fala assim, ó, não roubarás. A gente não pode roubar. Aí ele ficou pensando assim, poxa, mas como que eu posso falar isso pro Rodrigo que isso não é legal? Eu queria explicar isso, não queria que meu amigo ficasse tendo essas atitudes assim erradas. Aí ele orou a Deus, pediu a Deus assim orientação para ele poder explicar pro amigo dele que ele não queria isso de ruim pro amigo dele, que ele sabe que o salário do pecado é a morte, tipo assim, pecou, não vai pro céu. O Daniel sabe disso. Ele conhece a palavra, assim como vocês conhecem a Bíblia. As crianças que já são do nosso departamento infantil já conhecem a palavra de Deus e sabem o que é certo e o que é errado. Só que ele não queria essa verdade só para ele queria passar isso pro amigo dele. Aí ele orou e Deus deu uma iluminação para ele. Quando passou alguns dias, o Rodrigo estava vindo assim pela rua, aí o Daniel chamou ele, ô Rodrigo, tudo bom com você? O Rodrigo estava assim meio cabisbaixo. Eu acho que ele ficou assim, também um pouco com a consciência pesada, sabe? Daquilo tudo que tinha acontecido. Não estava se sentindo muito bem, não. Aí o Daniel aproveitou que o amigo dele estava assim pensativo, da atitude que ele tinha tido, e falou assim, vamos ali na minha casa, que eu tenho uma coisa para falar para você. Aí o Daniel, na hora, escutou o barulho do sorveteiro passando na rua, o carro do picolé. Olha o picolé, olha o picolé. Ele falou, Rodrigo, espera aí rapidinho que eu vou aqui fora. Aí ele foi correndo lá na rua. Ele foi lá no moço do picolé e pagou o picolé que o Rodrigo tinha roubado. Ele falou, moço, toma esse dinheiro aqui, que é do picolé que o meu colega roubou. O moço ficou assim, nossa, né? O menino pagou o picolé do outro. Aí ele pagou aquele picolé e ele pediu mais 5 picolés. Ele comprou os outros 5 picolés no sorveteiro e foi correndo para casa dele para poder mostrar os picolés pro Rodrigo. Quando ele chegou lá, ele falou assim, Rodrigo, sabe aquele picolé que você roubou? Eu fui lá agora e paguei ele. O Rodrigo falou, você pagou meu picolé por quê, gente? Se foi que eu roubei. Ele falou, eu paguei assim como Jesus pagou o nosso pecado lá na cruz. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele pagou o preço por nós, para que a gente possa ter uma vida eterna, para que a gente possa ter a salvação. Aí o Rodrigo ficou assim, mas como assim? Pagou o preço, Jesus, salvação, me explica isso direito. Aí ele começou a pegar os picolés que ele tinha comprado no sorveteiro. Ele falou, você tá vendo esse picolé aqui amarelo? Esse amarelo aqui desse picolé, ele simboliza, sabe o quê? As ruas de ouro que tem lá no céu. Deus preparou um lugar para cada um de nós. Na Bíblia está escrito isso, para a gente morar lá no céu. E esse céu aqui é amarelo porque a rua é de ouro, tudo lá é de ouro. Você imagina você andar numa rua de ouro, Rodrigo? Só que lá no céu, nesse céu tão maravilhoso, lá não tem nada de ruim, lá não tem doença, lá não tem cachorro bravo, lá não tem nada de tristeza. Só que para entrar lá, não pode ter o coração sujo. O coração sujo, assim, ó, como esse picolé aqui, ó, escuro. Esse picolé escuro, sabe por quê? Porque ele simboliza o nosso coração sujo do pecado.
Roubar é pecado. Isso que você fez é uma coisa errada. Como tem outros pecados, como falar palavrão, desobedecer, algumas outras coisas assim ruins. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Aí o nosso coração fica sujo, assim, como esse picolé escuro. Aí o Rodrigo assim prestando atenção, sabe? Caramba, é mesmo. Aí ele falou, só que Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. Ele pagou o preço. O vermelho desse picolé simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Isso mesmo, Deus, para poder fazer a gente morar lá naquele céu da rua de ouro, teve que mandar o filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para pagar pelo nosso pecado. Jesus, que não tinha pecado, ele não devia nada. Ele pagou o preço por nós, derramou o seu sangue, para que o nosso coração pudesse ficar assim, ó, limpinho, bem clarinho, ó, como esse picolé aqui. O nosso coração ficando assim, bem clarinho, a gente consegue entrar lá naquele céu das ruas de ouro. Todo mundo quer morar assim num lugar bom, que não tem nada de tristeza, nada de ruim. Mas o coração, ó, tem que estar assim limpinho. Aí só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Então, pelo sangue de Jesus, a gente fica assim purificado. Depois que a gente fica assim, ó, com o coração clarinho, a gente tem que ser igual uma árvore, assim, ó, da cor desse picolé aqui, ó. A árvore não é dessa cor? Porque como uma árvore que vai crescendo, a gente vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Como que a gente vai crescer no conhecimento da palavra de Deus? A gente lendo a Bíblia e fazendo oração. Como que a gente faz oração? Oração é falar com Deus. A gente até fecha o olho assim quando a gente ora, pra gente não se desconcentrar assim, ver o que as pessoas estão fazendo, a gente fecha o olho e fala com Deus. Então, lendo a Bíblia e orando, a gente cresce no conhecimento. A gente ora, lê a Bíblia, canta louvores, a gente escuta a palavra de Deus na igreja, através da internet. Tudo isso faz a gente crescer no conhecimento de Deus. Aí o Rodrigo falou, caramba, que legal, Daniel, essa história que você me contou. Aí o Daniel falou, é mesmo, essa história que eu te falei por esses picolés aqui, é sobre um plano perfeito, um plano de salvação que Jesus tem para nós. Deus não queria que ninguém se perdesse quando o pecado entrou no mundo lá no Jardim do Éden. Então ele fez esse plano para nos resgatar. Então, se você tiver consciência do seu pecado, ó, eu roubei, você se arrepende, pede perdão a Deus, que Jesus vai limpar o seu coração e você vai poder um dia morar lá nesse céu. Você quer, Rodrigo, morar nesse céu? Aceitar esse Jesus que morreu por você como seu Salvador? É só você aceitar ele e falar, Jesus, eu quero que você me salve, eu quero morar no céu, não quero ter o meu coração cheio de pecado. O Rodrigo ficou deslumbrado com essa história e falou, Daniel, muito obrigado, eu quero aceitar esse Jesus. Ele foi até lá no sorveteiro e contou essa história pro sorveteiro, o Rodrigo, da mudança que Deus fez na vida dele. Essa mudança que Deus tem que fazer na sua vida. E você que já conhece a Jesus vai contar essa história pro seu amigo, para ele poder fazer as coisas certas e não cometer nenhum pecado. Se por um acaso ele tiver um deslize, ele vai pedir perdão a Deus de coração, sinceramente, e Jesus vai perdoar os nossos pecados. É essa vida que Deus quer para nós, uma vida boa, aqui na terra e lá no céu. Vamos orar a Deus para Deus limpar o nosso coração, para a gente poder um dia morar lá no céu? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por nós lá na cruz, Senhor. O Senhor não tinha nenhum pecado, mas o Senhor morreu por mim, por cada um de nós. Limpa o nosso coração e nos ajude a crescer cada dia mais no conhecimento da palavra do Senhor. Isso é que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijão, crianças. Até a próxima!